Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva risks alienating the US and Europe as he hosts Iranian warships, equivocates over Russia's invasion of Ukraine and negotiates with China. Eles estão comentando... Gostou dessa pronúncia? Basicamente, o Washington Post está comentando aqui que assim, as aventuras do Lula se afastando dos Estados Unidos da Europa, quando ele recebeu aqui navios de guerra do Irã, as posições equivocadas dele sobre a invasão na Ucrânia e suas negociações com a China, porque o Lula está participando de uma seguinte parada agora com a China. Vocês souberam do navio de guerra do Irã e vocês souberam do caso específico da posição do Lula sobre a guerra na Ucrânia. Agora, ele está negociando, e essa história de Banco dos BRICS faz parte, da ideia de você fazer comércio exterior com esses países que fazem parte do BRICS, que hoje congregam grande parte do PIB mundial, não mais em dólar. Você retira o dólar como essa grande moeda global e você começa a negociar em outras moedas ou criar uma moeda específica para isso. Tal. O Lula até estava falando em criar uma moeda específica, que não é o caso, e é óbvio que é, vamos dizer, natural que comecem a usar o yuan, que é a moeda chinesa. Os indianos podem ser que não queiram isso, porque a Índia está numa trajetória de crescimento e de transformação dela própria em potência. Tá? E a Índia tem seus problemas de fronteira com a China, sim. E na verdade a Índia tende a ser, vamos dizer, uma espécie de freio à expansão indiana, a chinesa. A Índia vai crescer mais do que a Índia nos próximos anos. A Índia tem um projeto nacionalista próprio. A Índia sempre foi uma potência. E aí a gente tem que sempre olhar em perspectiva, né? A gente tem uma visão muito eurocêntrica da história. E a gente, como a história nos é contada diante de uma perspectiva eurocêntrica, a gente imagina que as coisas sempre foram assim, mas as coisas não eram assim, tá? Até o século XVIII, pelo menos, China e Índia sempre foram grandes potências econômicas no mundo. Tá? E em grande parte, assim, Idade Média e começo da Era Moderna, o mundo tinha como suas principais potências Índia e China. Elas tiveram problemas internos, sempre tiveram, mas elas também não se adaptaram, tal qual o Ocidente, à apreensão de novas ideias, criação de novos ambientes de negócios, a expansão que o Ocidente teve através de Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, etc. Né? E o capitalismo e a industrialização, que fizeram com que o Ocidente se tornasse, vamos dizer assim, a liderança, a ponta de lança do desenvolvimento econômico global. Mas para valer, isso aconteceu do século XIX, século XX e começo do século XXI. Hoje a gente vê China já na rota de ultrapassar os Estados Unidos e a Índia como o país dos grandes que mais cresce no mundo. Já é a quinta economia e nos próximos 15 anos com certeza já vai ser a terceira, buscando aí ao longo do tempo os Estados Unidos. Lógico que tem muito a resolver, mas a Índia é uma potenciona. Então, o Brasil fazer isso, e também a ideia que esses caras têm de começar a negociar petróleo, que isso que seria a chave do jogo. Você negociar o petróleo, que é o combustível do mundo, não mais em dólar, aí você começa a tornar a economia americana uma economia diminuta. Porque com o dólar sendo utilizado para todas as transações de exportação e para petróleo, basicamente os Estados Unidos exportam a inflação deles. Porque já que todo mundo usa moeda americana, os Estados Unidos podem exportar a inflação. E isso dá uma posição muito poderosa para os Estados Unidos. E eles estão agora tentando desmontar essa, vamos dizer assim, essa vantagem geopolítica que os Estados Unidos têm no comércio global. Cara, você falou de petróleo. Na nossa história eurocêntrica, a gente também não aprende nada sobre o Islã. Você já reparou? Existe um gap na história e a gente simplesmente não fala de Islã. Eu comecei a seguir aquela página que você me falou, do História Islâmica. Maravilhosa. Pra caramba. Do Mansur. Um abraço para ele que ele nos assiste. Outro dia ele deu uma bronca em você e no Renato sobre o negócio da... Eu sei, mas enfim, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas o fato é o seguinte, a gente simplesmente não aprende história islâmica. E por mais que você tenha seus preconceitos, independente do juízo de valor que você faça sobre a história islâmica, ela existe e ela é extremamente importante. A gente não aprende nada de história islâmica na escola. A verdade é essa. Parece que a gente aprende ali toda a Idade Média, dá uma pausa e de repente volta aqui nas Américas. Assim, você falou que você não aprende na escola. A gente não aprende história do Brasil direito na escola. Mas pelo menos está na grade. Pelo menos está na grade. É que a gente não aprende nada direito no Brasil. Mas a história do Brasil está na grade. Agora, sim, a gente não aprende nada de história islâmica. Nada. E por conta também da influência que o Islã teve no período que a Península Ibérica ficou sob domínio islâmico, no califado e tal, nossa vida e nossos costumes são altamente influenciados pela cultura islâmica, especialmente do norte da África. Lembra uma coisa, normalmente as palavras começadas com al vêm deles.
inclusive álgebra. Álgebra vem da história islâmica. Então, sim, a gente às vezes acaba não notando, né? Tem muitas coisas que eu converso com o Mansur do canal História Islâmica sobre comida. Eu sou um historiador da comida brasileira. Eu gosto de estudar a origem. Por que a gente come assim? Por que a gente come assado? Por que tem salsinha, o que a gente chama de cheiro verde, no centro-sul é salsinha e cebolinha, no Nordeste tem coentro. Por que então no Nordeste tem coentro e aqui não? Tem muitas dessas coisas que são interessantes. São debates interessantíssimos sobre comida, sobre formas de comer. Eu achei que o Arthur tinha falado bobagem, eu fui procurar uma palavra. Alambique eu peguei. Eu peguei aquele alambique, vem do algodão. Vem do árabe mesmo. Tanto que o Corão se chama o quê? Alcorão. Agora, obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.